A paz do Senhor Jesus. Deus vai usar esse vídeo para abençoar a tua vida. Então fique ligado em todas as palavras. Amém? E não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo nas mídias sociais, porque desta forma você estará evangelizando. Mas agora vamos entrar dentro da palavra de Deus. Deus está dizendo, Deus está falando muito conosco, né, nos dias de hoje. Deus está nos instruindo, nos ensinando, nos advertindo, nos corrigindo e o principal, Deus está nos mostrando o caminho para a vida eterna. Mas infelizmente muitas pessoas estão rejeitando a voz de Deus. Hoje muitas pessoas estão negligenciando a direção de Deus. Por quê? Um dos fatos é por causa que as pessoas só querem ouvir o que agradam a elas. As pessoas só querem ouvir o que concorda com ela. Se alguém diz algo que ela discorda, ela descarta. Para ela não faz a mínima diferença. Sendo que até mesmo está ajudando ela, mas ela não quer saber por quê? Porque não é conforme ela acha. Então este é um dos motivos que muitas pessoas estão rejeitando a voz de Deus. E está parecendo com uma geração de um tempo determinado do povo de Israel. No livro do profeta Zacarias, capítulo 7, verso 11, Deus disse de uma geração o seguinte, olha só. Eles, porém, não quiseram me escutar e me deram ombro rebelde. Como assim? E foram rebeldes a mim e endureceram os seus ouvidos para que não me ouvissem. Tem mais, olha só. Sim, fizeram o seu coração duro como um diamante, para que não ouvissem a minha lei, nem as minhas palavras que eu enviara pelo meu Espírito. Olha só o que Deus disse dessa geração. Disse que essa geração do povo de Israel foram rebeldes, não quiseram ouvir a ele, o que o Senhor estava ensinando, mandando, as leis de Deus. Aquele povo, aquela geração rejeitou. Aquele povo se fez rebelde para com a voz de Deus. E sabe qual foi o resultado? O cativeiro. O resultado dessa desobediência desse povo levou eles ao cativeiro. Eles foram presos e obrigados a sair da nação de Israel, lá do território de Israel, para outra nação inimiga. Por quê? Por causa da desobediência deles. A desobediência deles trouxe o cativeiro, a prisão. E hoje em dia é a mesma coisa. A desobediência de uma pessoa à voz de Deus traz o cativeiro. Como assim? O cativeiro espiritual. Ela fica presa no pecado. Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Mas a desobediência faz a pessoa continuar presa no pecado. E é por isso que nós temos que dar ouvidos e obedecer à direção, à voz, o que Deus tem para nos, o que Deus está nos ensinando e nos mandando. A lei de Deus, os estatutos, as ordenanças de Deus é para a nossa proteção e para nos abençoar. Deus vê lá na frente. Nós somos limitados, nós só conseguimos ver o que está na nossa frente. Mas Deus vê, ele vê lá no futuro, Ele sabe o que você precisa. Você muitas vezes quer algo, mas esse algo você não precisa, você não necessita. Mas Deus sabe o que você precisa. E é por isso que Deus te dá o que você precisa, o que eu preciso, e não o que nós apenas queremos. Então, a presciência dEle, a grandeza dEle é muito maior. E é por isso que quando nós obedecemos, quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, nós só temos o lucro, nós só temos proveito nisso. E é isso que o Senhor quer, que nós andemos em obediência com a vontade dEle. E qual que é a vontade dEle? A vontade dele está aqui, é a palavra, a Bíblia, o que tem na Bíblia, o conteúdo da Bíblia é a própria vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E é por isso que nós temos que viver em obediência com a palavra dele. Mas, infelizmente, essa é a palavra de hoje. Muitas pessoas estão se fazendo rebeldes para com Deus. Igual essa geração aqui. Nós não podemos ser assim. Temos que ser obedientes à voz de Deus, porque ele nos garante vida. Vamos lá? Olha só o que diz no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 3. Olha só. Inclinem os ouvidos a mim e vinde a mim. Escutem-me e a vossa alma viverá,
porque convosco farei um pacto perpétuo. Esse pacto perpétuo, essa aliança é no sangue de Cristo. Deus nos diz, escutem-me, inclinem os ouvidos, deem ouvido à minha voz e a vossa alma viverá. Como assim? Ele nos garante a vida. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, nós temos vida, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, nos dá vida e vida com abundância. Então, quando nós escutamos a voz, as ordenanças, os mandamentos e obedecemos os mandamentos de Deus, nós então temos a vida que o próprio Deus nos garante aqui na terra, que é a vida abundante, e o principal, a vida eterna com Ele, a eternidade com o Senhor Jesus. Então, olha só os benefícios de viver em obediência com a palavra de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Você e eu, nós estamos escutando, ouvindo a direção de Deus, e agora cabe a nós obedecê-la. Amém? Não vamos ser negligentes à voz do Senhor como aquele povo, como aquela geração de Israel que desobedeceu e foram levados cativos. Não, vamos viver a liberdade dos filhos de Deus. E aonde está a liberdade dos filhos de Deus? Em Jesus Cristo, na Bíblia. Quando nós escutamos a Bíblia, nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos de obediência com a palavra de Deus, nós estamos vivendo no próprio Deus. E assim, Ele nos garante a vida e a abundância, e a vida eterna como principal. Amém? Então faça isso, obedeça e receba essa vida. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde.